A minha família foi humilhada e expulsa do palco pelo meu próprio noivo na festa do meu casamento, apenas porque as suas roupas eram simples demais. Naquele exato momento, jurei que o faria arrepender-se para o resto da vida por ter feito aquilo. O céu daquela manhã em São Paulo estava límpido, de um azul vibrante que parecia celebrar o dia especial de Isabela. Na sala de estar da sua casa modesta na Zona Leste, ela estava em pé diante de um espelho grande, observando o vestido de noiva branco que envolvia o seu corpo. Não era um vestido caro ou luxuoso. Isabela o escolhera pela sua simplicidade elegante, um reflexo de quem ela era e da sua família. Contudo, apesar da sua aparência impecável, havia uma ansiedade que ela não conseguia afastar do coração. Bela, minha filha, já está pronta? A voz suave de Lúcia, sua mãe, soou do outro lado da porta. A mulher de meia-idade entrou com um sorriso caloroso, o rosto cheio de esperança. Atrás dela, Ramiro, o pai de Isabela, estava de pé com um terno visivelmente gasto, mas impecavelmente limpo e passado. Os seus cabelos, que começavam a ficar grisalhos, mostravam que já não eram jovens, mas os seus olhos brilhavam com um orgulho imenso. É o seu grande dia, querida, disse Ramiro, a voz a tremer um pouco com a emoção. Sabe que a sua mãe e eu sempre nos orgulhamos de si. Isabela sorriu, mas sentiu que o sorriso era forçado. Havia algo no olhar do seu pai que a fazia sentir-se culpada. Talvez porque soubesse que aquele casamento não era apenas sobre ela, mas também sobre as esperanças que a sua família depositava nele. Tiago, o seu noivo, era um homem de sucesso, com uma carreira brilhante numa multinacional. A sua família era riquíssima e para pessoas como eles, aquele casamento era um passo estratégico para elevar o status social. Vai correr tudo bem, sim, disse Lúcia, abraçando Isabela com força. Lembre-se, não importa o que aconteça, o seu pai e eu estaremos sempre ao seu lado. Isabela assentiu, tentando convencer-se a si mesma. No entanto, quando o carro alugado os foi buscar para os levar ao local da festa, a sensação de ansiedade tornou-se ainda mais forte. O salão de festa situava-se num edifício imponente nos jardins, com uma decoração de luxo que quase fez Isabela sentir-se uma estranha. Era um mundo completamente diferente da vida simples que sempre levará. Ao chegarem, Isabela viu Tiago de pé perto da entrada, vestindo um fato de grife que parecia ter sido feito à medida. O sorriso no seu rosto desapareceu quando seu olhar se desviou para Ramiro e Lúcia. Ele semicerra os olhos por um momento e depois aproximou-se com um passo que parecia relutante. Por que é que estão vestidos assim? Perguntou ele friamente a Ramiro, sem esconder o tom de desdém na sua voz. Eu disse-vos para virem com roupas mais adequadas, não disse? Vocês nem sequer combinam com o tema do evento. Ramiro ficou paralisado, o rosto a corar de vergonha. Lúcia tentou sorrir, esforçando-se para aliviar a tensão. Desculpe-nos, Tiago. Nós não tivemos a intenção. Não tiveram a intenção de quê? Interrompeu Tiago, a sua voz a subir de tom, fazendo com que alguns convidados começassem a olhar. Este é um dia importante na minha vida, e não quero que as pessoas pensem que me estou a casar com uma mulher de uma família como esta. Isabela sentiu como se uma faca lhe tivesse perfurado o coração. Ela viu como seu pai baixou a cabeça, tentando esconder a raiva e o orgulho ferido. O seu olhar encontrou-se com os olhos de Lúcia, que estavam cheios de lágrimas. Todos os seus sonhos de um casamento perfeito desmoronaram-se num instante. Peço desculpa, Bela, disse Tiago, virando-se para Isabela com uma expressão que de repente se tornou cheia de remorso. Mas tens de entender, é pelo nosso futuro. No entanto, Isabela não conseguiu dizer nada. Permaneceu em silêncio, os olhos a brilhar com lágrimas contidas, o coração preenchido por uma profunda desilusão. O dia que deveria ter sido o mais feliz da sua vida transformará-se num pesadelo inesquecível. Após o incidente humilhante no dia do casamento, Isabela não conseguiu conter as lágrimas que escorriam abundantemente pelo seu rosto. Sentia-se presa numa tempestade de emoções sem fim. Com passos vacilantes, abandonou o salão de festa sem dizer uma palavra a ninguém, incluindo a Tiago. Lá fora, o ar da noite estava frio e cortante, mas não se comparava à frieza que sentia no seu coração. Isabela regressou à casa dos seus pais,
o lugar que sempre fora o seu refúgio nos momentos difíceis. Aquela casa simples com as paredes a começar a desbotar e os móveis gastos, era o único lugar onde se sentia verdadeiramente aceite sem condições. Quando entrou, Lúcia recebeu-a imediatamente com um abraço apertado, apesar de os seus próprios olhos ainda estarem úmidos de um choro que não secara por completo. "Estás bem, minha filha?", perguntou Lúcia, a voz cheia de preocupação. Isabela apenas abanou a cabeça fracamente. Sentou-se na velha cadeira de madeira da sala, olhando para o vazio, em direção à pequena mesa à sua frente. Em cima da mesa havia uma pequena caixa de madeira que ela via desde criança. A caixa pertencia à sua mãe, um lugar onde Lúcia guardava cartas importantes e memórias do passado. "Por que é que eu nunca ouvi assim antes?", murmurou Isabela em voz baixa, mais para si mesma do que para a mãe. "Por que é que não percebi que ele, o Tiago, não amava a minha família? Se calhar, ele nem sequer me amava de verdade." Lúcia sentou-se ao seu lado, segurando-lhe a mão com ternura. "Às vezes ficamos cegos pelas esperanças que construímos", disse ela com sabedoria. "Mas quando algo assim acontece, é a forma de Deus nos abrir os olhos para vermos o que é realmente importante." Isabela olhou novamente para a caixa de madeira. A sua curiosidade aumentava. "O que tem dentro dessa caixa, mãe?", perguntou ela finalmente. Lúcia sorriu levemente e abriu a caixa devagar. Lá dentro, havia algumas cartas já amareladas pelo tempo, algumas fotografias antigas e um pequeno livro intitulado O Valor Oculto nas Coisas Simples. Lúcia pegou numa das cartas e entregou-a a Isabela. "Esta é uma carta que te escrevi quando eras pequena", disse Lúcia. "Escrevi-a como um guia para o teu futuro, sobre como proteger o teu coração e escolher o parceiro certo na vida." Isabela abriu a carta com cuidado. A caligrafia elegante da sua mãe era claramente visível no papel que já começava a amarelecer. O conteúdo era uma série de mensagens simples, mas profundas sobre amor, lealdade e os valores da família. Uma das frases que mais se destacou foi: "O amor verdadeiro não reside na riqueza ou no status social, mas na sinceridade do coração e na capacidade de nos respeitarmos mutuamente." Nunca entregues o teu coração a alguém que não consegue valorizar a tua família, porque a tua família é o reflexo de quem tu és. As lágrimas de Isabela voltaram a correr enquanto lia aquelas palavras. Percebeu o quão longe se tinha afastado dos valores que os seus pais lhe ensinaram. Durante todo aquele tempo, estivera tão fascinada pela riqueza e pelo status de Tiago que se esquecera das coisas mais importantes da vida. "Mãe", a voz de Isabela falhou. "Será que eu errei ao escolhê-lo?" Lúcia abanou a cabeça lentamente. "Só tu podes responder a essa pergunta, minha filha. Mas lembra-te, cada erro é uma oportunidade para aprender. O importante é como corriges os teus passos daqui para frente." Do outro lado da sala, Ramiro estava sentado em silêncio numa cadeira perto da janela, com o rosto baixo. Parecia mais velho do que o habitual, os ombros ligeiramente curvados sob o peso da vergonha que sentia. No entanto, ao ouvir a conversa entre Isabela e Lúcia, levantou-se lentamente e aproximou-se delas. "Isabela", disse Ramiro, a sua voz a tremer, mas cheia de convicção. "O teu pai pode não ser perfeito, mas há uma coisa que eu sei: a nossa família foi construída sobre a honestidade, o trabalho árduo e o amor. Se ele, seja quem for, não consegue respeitar isso, então ele não merece o teu amor." Isabela olhou para o pai. O seu coração encheu-se de uma mistura de vergonha e admiração. Percebeu que, embora o seu pai nunca tivesse ostentado riqueza ou status, era um homem que sempre trabalhara arduamente pela sua família. Ramiro podia não ter muito dinheiro, mas tinha um coração enorme e valores inestimáveis. Naquela noite, Isabela sentou-se sozinha no seu quarto, a olhar para a carta da mãe e a pensar em tudo o que tinha acontecido. Começou a refletir sobre a sua longa relação com Tiago. Como tantas vezes se sentirá insuficiente, como Tiago sempre enfatizara a importância da aparência e do status social. Tudo aquilo parecia um contraste gritante com os valores que a sua família sempre defenderá. "Será que eu o amava de verdade?", perguntou a si mesma, a voz quase um sussurro. "Ou será que eu amava apenas a sombra do que ele oferecia?"
A pergunta ecoou na sua mente, deixando um rastro de dúvidas cada vez mais profundo. Naquele dia, Isabela decidiu afastar-se de toda a confusão. Queria focar-se em si mesma, na sua família e nos valores que a tornavam quem era. Na manhã seguinte, Isabela acordou com uma sensação de vazio. Não sabia o que fazer nem para onde ir. Tudo o que antes parecia claro, agora era um quebra-cabeças difícil de resolver. Quando saiu do quarto, encontrou Ramiro e Lúcia sentados à mesa da cozinha, a saborear uma chávena de café quente. Tentavam agir como se estivesse tudo bem, mas Isabela conseguia ver a sombra da tristeza nos seus olhos. "Queres tomar o pequeno almoço, minha filha?" perguntou Lúcia, tentando sorrir, embora sua voz soasse fraca. Isabela abanou a cabeça lentamente. "Não tenho fome", disse ela, sentando-se numa cadeira vazia perto da mesa. Olhou para a chávena de café já fria à sua frente, a mente a vaguear por tudo o que acontecerá no dia anterior. De repente, o som de uma batida na porta quebrou o silêncio. Lúcia levantou-se para abrir e momentos depois, Tiago apareceu à porta. A sua aparência continuava impecável, como sempre. Fato elegante, rosto barbeado e um sorriso que parecia sempre tão confiante. No entanto, desta vez havia algo diferente na sua postura. Parecia constrangido, até um pouco nervoso. Isabela chamou ele suavemente, a voz mais branda do que o habitual. Isabela virou-se. O seu olhar encontrou de Tiago. Havia um brilho de arrependimento ali, mas também algo mais. Talvez ego, talvez um orgulho que ainda não desaparecera por completo. Ela não respondeu, apenas o encarou com uma expressão neutra. Eu queria pedir desculpa pelo que aconteceu ontem", disse Tiago finalmente, a sua voz soando como um grande esforço para parecer sincera. "Sei que errei. Não devia ter falado daquela maneira com o teu pai e a tua mãe." Lúcia e Ramiro trocaram um olhar, mas não disseram nada. Ficaram em silêncio, deixando que Isabela decidisse como iria responder. Isabela levantou-se lentamente. Os seus passos eram firmes enquanto se aproximava de Tiago. Os seus olhos examinaram-no, tentando ler o que realmente estava por trás daquele pedido de desculpas. "Por que é que estás a pedir desculpa?" perguntou ela friamente. "É porque estás verdadeiramente arrependido ou porque tens medo que a tua reputação seja manchada?" Tiago ficou em silêncio por um momento, parecendo surpreendido com a pergunta. Abriu a boca e fechou-a novamente, como se não tivesse a certeza da sua própria resposta. Finalmente disse: Eu não te quero perder, Isabela. Sabes o quão importante és para mim." No entanto, aquelas palavras soaram vazias aos ouvidos de Isabela. Ela sentiu que o pedido de desculpas de Tiago era mais sobre ele mesmo do que sobre a sua família. "Então, só pensas em mim?" perguntou ela, o tom de voz cheio de desafio. "E o meu pai e a minha mãe? Estás mesmo arrependido do que lhes disseste?" Tiago parecia confuso, como um animal apanhado numa armadilha. Não respondeu diretamente, desviando o olhar para Lúcia e Ramiro. "Eu peço desculpa a vocês também", disse ele, a voz soando mais formal do que sincera. "Não tive a intenção de ferir os vossos sentimentos." Ramiro apenas o encarou friamente, enquanto Lúcia tentava um leve sorriso, embora os seus olhos ainda estivessem úmidos. Nenhuma palavra saiu dos seus lábios. Sabiam que aquele pedido de desculpas não era suficiente para curar a ferida que tinha sido aberta. Isabela suspirou profundamente. Sentia-se como se estivesse à beira de um precipício, confrontada com duas escolhas igualmente difíceis. Por um lado, ainda tinha sentimentos por Tiago, um amor que construíra ao longo de anos. Por outro, não conseguia esquecer a vergonha e a dor causadas pela sua atitude para com a sua família. "Preciso de tempo para pensar em tudo", disse Isabela finalmente, a voz firme mais suave. "Não consigo decidir nada agora." Tiago assentiu lentamente. O seu rosto parecia aliviado, embora soubesse que aquele não era o fim do problema. "Está bem", disse ele. "Eu espero. Mas lembra-te, eu amo-te de verdade, Isabela." Depois de Tiago ter saído, Isabela voltou a sentar-se. A sua mente estava ainda mais confusa.
Começou a questionar os verdadeiros motivos por trás da atitude de Tiago durante todo aquele tempo. Será que ele a amava de verdade ou estava apenas interessado no seu status social como uma mulher bonita de uma família simples? Naquela noite, Isabela sentou-se em frente ao seu portátil, tentando encontrar informações sobre o passado de Tiago. Não sabia o que procurava, mas o seu instinto dizia-lhe que havia algo que ela ainda não sabia. Depois de algum tempo a navegar na internet, encontrou um artigo antigo sobre a relação de Tiago com uma mulher chamada Sofia, filha de uma família rica. A relação terminara depois de Sofia ter acusado Tiago de ser demasiado materialista e obcecado com as aparências. Isabela leu mais e descobriu que Sofia revelara que Tiago frequentemente ignorava os sentimentos dos outros para manter a sua imagem. O artigo também mencionava que Tiago se envolvera numa disputa com a família de Sofia por causa de dinheiro e status social. O coração de Isabela ficou ainda mais despedaçado. Começou a perceber que o incidente do dia anterior não fora um acidente isolado, mas sim um padrão de comportamento que já existia há muito tempo. Tiago sempre colocará a aparência e o status acima de tudo, mesmo que isso significasse magoar as pessoas que amava. Será que sou apenas mais uma vítima do ego dele? Murmurou Isabela em voz baixa. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Sentia-se como se estivesse numa encruzilhada, confrontada com uma escolha que determinaria o seu futuro. Alguns dias após o incidente em casa de Isabela, Tiago estava sentado sozinho no seu apartamento espaçoso e moderno. O espaço estava cheio de móveis caros e decoração de luxo, mas para Tiago, tudo parecia vazio. Não conseguia parar de pensar no olhar frio de Isabela quando tentou pedir desculpa e as palavras de Ramiro, cheias de desapontamento, continuavam a ecoar nos seus ouvidos. Pela primeira vez na vida, Tiago sentiu-se um fracassado. No meio da sua confusão, ouviu uma batida na porta. Quando abriu, viu Mateus, o seu velho amigo da faculdade. Mateus era diferente dos outros amigos, mais ponderado, mais introspectivo e sempre com uma visão única sobre a vida. Ouvi dizer que houve um grande problema entre ti e a Isabela, disse Mateus, direto ao assunto. Pensei que isto talvez pudesse ajudar. Mateus tirou um livro antigo da sua mala e entregou-o a Tiago. O título estava escrito em letras clássicas, O Valor Oculto nas Coisas Simples. Tiago franziu a testa confuso. O que é isto? Perguntou ele. É algo que te pode ajudar a entender o que é realmente importante na vida, respondeu Mateus com um sorriso leve. Tenta ler. Talvez encontres as respostas para toda a tua confusão. Depois de Mateus sair, Tiago sentou-se no sofá com o livro nas mãos. No início hesitou em lê-lo. Para ele, filosofia era algo estranho, demasiado abstrato e pouco prático. No entanto, a sua curiosidade acabou por vencer a sua hesitação. Começou a ler a primeira página, depois a segunda e, sem se dar conta, mergulhou nas palavras sábias gravadas no livro. Uma das partes que mais lhe chamou a atenção foi um parágrafo sobre o significado da verdadeira felicidade. A felicidade não se encontra em bens materiais ou no status social. Ela nasce de relações sinceras, dos valores que defendemos e da nossa capacidade de apreciar as pequenas coisas da vida. A riqueza pode proporcionar prazer momentâneo, mas só o amor e o respeito podem dar uma satisfação duradoura. Tiago fechou o livro por um momento, refletindo sobre aquelas palavras. Começou a perceber que durante todo aquele tempo, viverá obcecado com a aparência e o status. Sempre tentará ser perfeito aos olhos dos outros, mas por trás de tudo isso, sentia-se vazio. Não havia calor na sua relação com Isabela, não havia profundidade nas suas interações com as pessoas à sua volta. Abriu o livro novamente e continuou a ler. Quanto mais lia, mais reflexões surgiam na sua mente. Um capítulo intitulado Ego e Sacrifício fê-lo parar por um longo tempo. O capítulo falava sobre como o ego muitas vezes se torna um obstáculo para relações saudáveis. O ego faz com que uma pessoa se preocupe mais consigo mesma do que com os outros, e é isso que causa muitos conflitos na vida. Será que eu sou assim? Murmurou Tiago em voz baixa, a voz quase um sussurro. Começou a ver o mesmo padrão de comportamento em si mesmo.
Sempre quisera parecer perfeito, ser o centro das atenções, mesmo que isso significasse magoar os outros. O incidente com Ramiro e Lúcia era um exemplo claro de tudo isso. Naquela noite, Tiago não conseguiu dormir. Continuou a pensar em tudo que lera e em como isso se relacionava com a sua vida. Começou a perguntar-se se realmente amava Isabela ou se amava apenas a imagem do que eles tinham juntos. A sua relação fora construída sobre uma base sólida ou era apenas uma ilusão? No dia seguinte, Tiago decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Foi a uma comunidade local que ajudava famílias carenciadas. Lá conheceu pessoas cuja vida era muito mais simples do que a sua, mas que tinham sorrisos sinceros e corações calorosos. Ajudou-os a limpar o bairro, a distribuir comida e a ouvir as suas histórias sobre as lutas da vida. No início, Tiago sentiu-se deslocado. Não estava habituado a trabalhar com as próprias mãos ou a interagir com pessoas que não tinham a sua riqueza. No entanto, quanto mais tempo passava ali, mais sentia um calor que nunca sentirá antes. Havia algo de gratificante em ajudar os outros sem esperar nada em troca. Uma das senhoras idosas que ele ajudou disse-lhe: "Meu jovem, não precisas de ser perfeito para seres amado. O importante é que ames com sinceridade." Aquela frase fez Tiago parar. Percebeu que durante todo aquele tempo estivera demasiado focado na aparência e na imagem, esquecendo a essência das relações humanas, o afeto sincero e incondicional. Quando voltou para o seu apartamento naquela noite, sentiu uma pequena mudança em si mesmo. Já não se sentia vazio como antes. Começou a entender que a verdadeira felicidade não vinha de bens materiais ou de status, mas de relações significativas e dos valores que defendia. No entanto, embora sentisse uma nova esperança na sua vida, sabia que ainda tinha de provar essa mudança a Isabela e a sua família. Não se tratava de reconquistar o amor de Isabela, mas de obter o perdão por todos os seus erros. Alguns dias depois de se ter envolvido nas atividades sociais na comunidade local, Tiago sentiu uma mudança significativa em si mesmo. Já não se sentia vazio como antes, mas o sentimento de culpa pelo que fizera a Isabela e a sua família ainda assombrava os seus pensamentos. Sabia que o seu pedido de desculpas anterior soara superficial e que precisava de fazer algo mais concreto para provar que realmente mudará. Numa tarde, Tiago decidiu visitar a casa de Isabela. Foi sem avisar, apenas com a determinação de falar diretamente com Ramiro e Lúcia. Quando chegou, a atmosfera na casa parecia tranquila. Demasiado tranquila. Não havia sinais da agitação habitual. No entanto, quando bateu à porta, Lúcia abriu com uma expressão confusa. "Tiago", disse Lúcia, a voz hesitante. "O que foi?" "Queria falar", disse Tiago em voz baixa, o tom mais humilde do que o habitual. "Principalmente com o pai da Isabela." Lúcia suspirou profundamente e convidou-o a entrar. Na sala de estar, Ramiro estava sentado em silêncio numa cadeira perto da janela. O seu rosto parecia mais velho do que o habitual. Olhou para Tiago com frieza, os olhos cheios de dúvida e de uma raiva que ainda não se dissipara por completo. "Sei que não mereço estar aqui", disse Tiago, a voz soando sincera, embora ligeiramente trêmula. "Mas quero explicar uma coisa. Eu percebi o meu erro. Sei que errei muito consigo, senhor. E também com a senhora." Ramiro não disse nada. Apenas olhou para Tiago com um olhar inquisidor. Tiago continuou, a voz a ganhar firmeza, embora o seu coração ainda estivesse nervoso. "Eu vivi a minha vida toda obcecado com aparências e status. Nunca entendi verdadeiramente os valores que vocês defendem. Nem sequer tentei ver o mundo da vossa perspectiva." Lúcia sentou-se ao lado de Ramiro, as mãos cruzadas no colo. O seu rosto parecia mais suave em comparação com o olhar penetrante de Ramiro. Ouviu com atenção, tentando perceber se as palavras de Tiago eram genuínas ou apenas uma formalidade. "Sabe, meu jovem", disse Ramiro finalmente, a sua voz soando cansada, mas cheia de autoridade. "Eu e a mãe da Isabela nunca tivemos muito dinheiro. Trabalhamos arduamente todos os dias para dar o melhor à nossa filha.
Mas temos orgulho do que temos, uma família que se ama, valores fortes e a convicção de que o amor não se pode medir com dinheiro. Tiago baixou a cabeça, sentindo vergonha ao ouvir aquelas palavras. Percebeu o quão superficial era a sua visão da felicidade em comparação com os valores defendidos pelos pais de Isabela. Mas há uma coisa que quero perguntar-te, continuou Ramiro, a sua voz a tornar-se mais séria. Tu amas realmente a Isabela, ou amas apenas a imagem do que ela te oferece? Tiago ficou em silêncio por um momento. A pergunta atingiu-o em cheio. Refletiu por um instante, tentando compreender os seus próprios sentimentos. Finalmente respondeu com uma voz mais suave, eu amo-a, mas percebi que a forma como a amei até agora estava errada. Estava demasiado focado no que os outros pensavam da nossa relação, e não no que era realmente importante. Ramiro assentiu lentamente, como se pudesse ver a honestidade nas palavras de Tiago. No entanto, não deu uma resposta direta. Em vez disso, perguntou, sabes o que é perder tudo? Tiago abanou a cabeça lentamente. Nunca passei por isso, disse ele com sinceridade. Ramiro respirou fundo e começou a contar a sua história. Antigamente eu era um empresário de sucesso, disse ele, a voz pesada com as memórias. Tinha uma grande empresa, uma casa de luxo, carros caros, tudo o que as pessoas desejam. Mas um dia fui vítima de uma fraude. Tudo que eu tinha desapareceu. Perdi tudo, até a minha dignidade. Tiago ouvia com atenção, sem se atrever a interromper a história de Ramiro. Era algo que nunca ouvira antes. Mas embora eu tenha perdido tudo isso, nunca perdi a minha família, continuou Ramiro. A tua sogra e eu permanecemos juntos e reconstruímos a nossa vida do zero. Foi isso que me fez perceber que os bens materiais não são tudo. O importante é quem está ao teu lado quando cais. Tiago sentiu como se uma pedra pesada tivesse caído no seu coração. Começou a entender que Ramiro não era o homem simples que ele subestimara. Por trás da sua aparência modesta, havia um lutador que superara muitas dificuldades, mas que se mantivera firme pela sua família. Peço desculpa, disse Tiago, finalmente a sua voz soando mais sincera do que nunca. Eu não sabia o que vocês passaram. Eu só via a aparência exterior, sem tentar entender as vossas lutas. Ramiro sorriu levemente, um sorriso cheio de compreensão. Desculpas não são suficientes, disse ele. Mas se realmente queres mudar, então prova-o com as tuas ações. Após essa conversa, Tiago deixou a casa de Isabela com sentimentos mistos. Sentia-se aliviado porque Ramiro o ouvirá, mas também sentia a pressão de saber que ainda tinha um longo caminho a percorrer para provar a sua mudança. No entanto, uma coisa era certa na sua mente, não iria parar até que Isabela e a sua família pudessem confiar nele novamente. Semanas após a sua visita emocional à casa de Isabela, Tiago começou a mostrar uma mudança real. Não se limitou a falar sobre mudança, mas agiu para provar. Todas as manhãs, acordava mais cedo e ia para a comunidade local onde antes ajudara a limpar o bairro. Agora, envolvia-se mais profundamente. Ensinava as crianças de famílias carenciadas, ajudando-as a aprender a ler e a escrever. No início sentia-se desajeitado, pois não estava habituado ao mundo da educação, mas quanto mais o fazia, mais satisfeito se sentia. O que estás a fazer é muito significativo para eles, disse Mateus um dia, quando foi ver o projeto que Tiago estava a desenvolver. Mas o que te fez querer realmente mudar? Tiago olhou para Mateus, os olhos cheios de determinação. Percebi que vivi numa ilusão durante todo este tempo, disse ele em voz baixa. Pensei que os bens materiais e o status eram tudo, mas afinal, isso só me fazia sentir vazio. Quero ser uma pessoa melhor, não só para obter o perdão da Isabela, mas por mim mesmo. Mateus sorriu levemente, um sorriso cheio de compreensão. Isso é um grande passo, disse ele. Mas lembra-te, a mudança não acontece de um dia para o outro. Tens de ser consistente. Tiago assentiu, ciente de que a mudança exigia tempo e esforço. Sabia que não podia recuperar imediatamente a confiança de Isabela ou da sua família, mas estava determinado a continuar a tentar. Numa tarde, Tiago decidiu visitar Ramiro e Lúcia novamente.
Desta vez foi com um plano. Quando chegou, Lúcia estava sentada na varanda a coser roupas simples. Ao ver Tiago, sorriu levemente, embora os seus olhos ainda estivessem cheios de dúvida. O que se passa agora? Perguntou Lúcia, o tom de voz mais suave do que antes. Quero ajudar, disse Tiago diretamente. Sei que o senhor e a senhora trabalham arduamente todos os dias para dar o melhor a Isabela. Por isso, quero ajudar-vos a criar um pequeno negócio. Lúcia ficou surpreendida ao ouvir aquelas palavras. Um negócio? Para quê? Para que possam ter um rendimento extra, respondeu Tiago. Já estudei algumas oportunidades de negócio simples, como vender comida tradicional ou artesanato. Eu ajudo-vos a começar. Ramiro, que estava sentado numa cadeira perto da janela, virou-se com uma expressão confusa. Por que é que estás a fazer isto? Perguntou ele, o tom cheio de curiosidade. Porque quero provar que mudei de verdade, disse Tiago com sinceridade. Não posso apagar os erros do meu passado, mas posso ajudar-vos a construir um futuro melhor. Após alguma discussão, Ramiro e Lúcia finalmente concordaram em experimentar a ideia de Tiago. Começaram a trabalhar juntos para criar um pequeno negócio de venda de comida tradicional. Tiago ajudou-os a comprar o equipamento necessário, a promover os seus produtos nas redes sociais e até a definir uma estratégia de marketing. Durante esse processo, Tiago aprendeu muitas coisas. Aprendeu sobre a importância do trabalho árduo, sobre os valores da simplicidade e sobre o verdadeiro significado da felicidade. Também começou a conhecer melhor a família de Isabela, a forma como se apoiavam mutuamente, como riam juntos apesar dos desafios da vida. No entanto, embora estivesse a ganhar alguma confiança de Ramiro e Lúcia, a sua relação com Isabela ainda não estava totalmente recuperada. Isabela mantinha a distância. Embora por vezes visse como Tiago ajudava os seus pais, ainda não tinha certeza se a sua mudança era genuína ou apenas temporária. Um dia, Isabela decidiu confrontar Tiago diretamente. Encontrou-o na comunidade local onde ele costumava trabalhar. Naquele momento, Tiago estava a ensinar as crianças a ler. O seu rosto parecia mais sereno do que o habitual. Por que é que estás a fazer tudo isto? Perguntou Isabela de repente, a voz soando fria, mas cheia de curiosidade. Tiago virou-se, surpreendido por ver Isabela ali. Olhou para ela por um longo tempo antes de responder: estou a fazer isto porque quero ser uma pessoa melhor. Não só por ti, mas por mim mesmo. Percebi que estive errado durante todo este tempo. Estava demasiado focado em coisas que não importam. Isabela olhou para ele com os olhos cheios de dúvida. Como posso acreditar que mudaste de verdade? Como sei que isto não é apenas uma encenação? Tiago suspirou profundamente. Sabia que Isabela tinha razões para duvidar dele. Não precisas de acreditar em mim agora, disse ele em voz baixa. Só quero provar que estou a falar a sério. Não espero que me perdoes imediatamente, mas espero que possas ver o meu esforço. Isabela não disse nada. Apenas olhou para Tiago com um olhar inquisidor. No entanto, no fundo do seu coração começou a ver algo diferente nele. Algo mais sincero, mais humano. As semanas passaram e a mudança em Tiago tornou-se cada vez mais evidente. Ele já não era o homem arrogante e materialista de antes. Estava mais humilde, mais sensível aos sentimentos dos outros e mais focado nas coisas que realmente importavam na vida. No entanto, apesar de ter demonstrado ações concretas para provar essa mudança, a sua relação com Isabela ainda não estava totalmente recuperada. Numa tarde, Isabela recebeu uma mensagem de Tiago. A mensagem era curta, mas cheia de significado. Isabela, quero encontrar-me contigo. Há muitas coisas que quero falar sobre nós, sobre o passado e sobre o que podemos fazer no futuro. Espero que estejas disposta a dedicar-me algum tempo. Isabela leu a mensagem várias vezes. O seu coração encheu-se de dúvidas. Por um lado, sentia que havia algo diferente em Tiago ultimamente. Por outro, a dor da humilhação à sua família ainda estava muito presente na sua memória. No entanto, após refletir por algum tempo, decidiu dar uma oportunidade a Tiago. Talvez, pensou ela,
este seja o primeiro passo para a reconciliação. Encontrarão-se num pequeno parque tranquilo, o lugar onde costumavam passar tempo juntos no passado. As árvores frondosas e o som dos pássaros a chiurear criavam uma atmosfera pacífica, mas a tensão entre eles ainda era palpável. Obrigado por teres vindo, disse Tiago em voz baixa, a voz nervosa, mas sincera. Sei que não é fácil para ti. Isabela apenas assentiu, o olhar fixo no chão. Estou a ouvir, disse ela friamente. Diz o que tens a dizer. Tiago respirou fundo e começou a falar. Primeiro, quero pedir desculpa mais uma vez por tudo o que fiz. Não só por te ter magoado, mas também por ter magoado teu pai e a tua mãe. Não posso apagar o que aconteceu, mas quero que saibas que estou profundamente arrependido. Isabela levantou o rosto, os seus olhos encontrando os de Tiago. Conseguiu ver a honestidade naquele olhar, mas ainda hesitava. Por que agora? Perguntou ela bruscamente. Por que é que só agora percebeste tudo isto? Tiago baixou a cabeça, sentindo-se envergonhado. Eu vivi numa ilusão. Pensei que os bens materiais e o status eram tudo, mas afinal, isso só me fazia sentir vazio. Precisei de tempo para perceber que o amor verdadeiro não se compra com dinheiro ou imagem. Percebi isso tarde, mas quero provar que mudei de verdade. Isabela ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre aquelas palavras. Começou a ver que Tiago já não era o homem que conhecera. No entanto, ainda não estava totalmente convencida. O que te fez mudar? Perguntou ela finalmente. Aprendi com muitas coisas, respondeu Tiago. Com o livro de filosofia que o Mateus me deu, com a história do teu pai sobre o seu passado e com as minhas interações com as pessoas na comunidade local. Percebi que a verdadeira felicidade vem de relações sinceras, dos valores que defendemos e da nossa capacidade de nos respeitarmos mutuamente. Isabela suspirou profundamente. Conseguia sentir a sinceridade na voz de Tiago, mas a dor que sentirá não desaparecerá assim. Não sei se consigo perdoar-te, disse ela em voz baixa. Mas estou disposta a ouvir e a ver o teu esforço. Tiago sorriu levemente, um sorriso cheio de gratidão. Isso é suficiente para mim, disse ele. Não espero que acredites em mim imediatamente, mas vou continuar a esforçar-me até que vejas que mudei de verdade. Conversaram longamente naquele parque, discutindo tudo o que acontecerá no passado e o que poderiam fazer no futuro. Tiago explicou como começar a trabalhar com Ramiro e Lúcia para construir o pequeno negócio e como se sentia satisfeito com uma vida mais simples e significativa. Isabela ouviu-o com atenção, tentando compreender a mudança que ocorrerá em Tiago. Embora ainda sentisse dúvidas, começou a ver que Tiago já não era a mesma pessoa. Começou a sentir que havia esperança para a reconciliação, embora o processo levasse tempo. Antes de se despedirem, Tiago disse: Não te peço que me perdoes imediatamente. Só quero que saibas que levo esta mudança a sério. Quero reparar a nossa relação, não apenas por amor, mas pela nossa felicidade. Isabela olhou para ele por um longo tempo, os olhos cheios de uma emoção difícil de explicar. Vou pensar nisso, disse ela finalmente. Mas lembra-te, não se trata de reparar a nossa relação. Trata-se de construir uma nova base mais forte. Tiago assentiu, o rosto aliviado. Embora soubesse que o caminho para a reconciliação ainda era longo, sentia uma nova esperança na sua vida. A esperança de se tornar uma pessoa melhor e a esperança de obter o perdão da pessoa que mais amava. Semanas após o encontro no parque, a relação entre Isabela e Tiago começou a mostrar sinais de melhoria. Embora ainda houvesse uma distância entre eles, Isabela começou a ver o esforço genuíno de Tiago para provar a sua mudança. No entanto, o perdão não era algo que pudesse ser concedido de ânimo leve. Tiago teria de continuar a passar por provações para conquistar a total confiança de Isabela. Numa tarde, Isabela estava sentada na varanda da casa dos seus pais, a ler o seu livro favorito, quando um carro de luxo parou em frente à casa. Do carro saiu uma mulher de aparência elegante com um sorriso arrogante. Era Sofia, a ex-namorada de Tiago. Isabela reconheceu-a do artigo que lera há algum tempo.
Deve ser a Isabela, disse Sofia diretamente, a voz soando fria, mas doce. Quero falar contigo. Isabela olhou para ela com surpresa. Sobre o que? Perguntou, o tom de voz cheio de dúvida. Sofia sorriu levemente e sentou-se numa cadeira em frente a Isabela, sem ser convidada. Sobre o Tiago, disse ela. Sei que estás a tentar reatar a tua relação com ele, mas quero dizer-te algo importante. Isabela sentiu-se desconfortável com a presença de Sofia, mas continuou a ouvir. O que queres dizer? Perguntou ela, com cautela. O Tiago nunca vai mudar, disse Sofia com firmeza. Ele é sempre assim, a pensar na aparência e no status acima de tudo. Já fui vítima da sua atitude e não quero que passes pelo mesmo. Isabela ficou chocada ao ouvir aquelas palavras. Tentou manter a calma, embora o seu coração começasse a encher-se de dúvidas. Por que é que me estás a dizer isto? Perguntou. Só quero que saibas que não se pode confiar nele, respondeu Sofia. Não o deixes brincar com os teus sentimentos outra vez. Após essa conversa, Sofia foi-se embora, deixando Isabela mergulhada em pensamentos confusos. As palavras de Sofia ecoavam nos seus ouvidos, fazendo-a duvidar se a mudança de Tiago era realmente sincera ou apenas temporária. No entanto, naquela noite Tiago apareceu em casa de Isabela sem avisar. O seu rosto parecia tenso, como se soubesse que algo estava errado. O que se passa? Perguntou Isabela diretamente, o tom de voz mais frio do que o habitual. Tiago suspirou profundamente. Sei que a Sofia veio aqui hoje, disse ele em voz baixa. Não sei o que ela te disse, mas quero explicar uma coisa. Isabela olhou para ele com os olhos cheios de curiosidade. O que tens a explicar? A Sofia faz parte do meu passado, disse Tiago com sinceridade. Sim, cometi com ela os mesmos erros que cometi contigo. Estava demasiado focado na aparência e no status, e isso magoou-a. Mas aprendi com esse erro e não o quero repetir. Isabela ainda estava cética. Como posso acreditar que não vais voltar a ser o mesmo? Porque já vi as consequências de tudo isso, respondeu Tiago, a voz cada vez mais sincera. Perdi o teu amor, a confiança do teu pai e da tua mãe e até a mim mesmo. Não quero perder tudo outra vez. Quero ser uma pessoa melhor, não só por ti, mas por mim mesmo. Isabela ficou em silêncio por um momento, tentando compreender as palavras de Tiago. Sabia que o perdão não era algo fácil, mas também sabia que Tiago tinha mostrado muitas mudanças nos últimos meses. Não consigo confiar em ti imediatamente, disse Isabela finalmente. Mas estou disposta a dar-te uma oportunidade para provares que estás a falar a sério. Tiago sorriu levemente, o rosto cheio de gratidão. Isso é suficiente para mim, disse ele. Vou continuar a esforçar-me até que acredites plenamente em mim. Naquela noite, Isabela refletiu longamente sobre o que acontecerá. Começou a perceber que o perdão não era sobre esquecer o passado, mas sobre dar a alguém a oportunidade de mudar. Embora ainda sentisse dúvidas, sabia que Tiago merecia uma segunda oportunidade. Alguns dias após o seu encontro com Sofia, Isabela sentia que algo ainda não estava resolvido dentro de si. Embora começasse a haver uma mudança real em Tiago, havia uma parte do seu passado que continuava a ser um mistério. Sabia que para compreender verdadeiramente Tiago e a sua relação, precisava de saber mais sobre a origem da sua riqueza e da sua mentalidade. Numa tarde, Isabela decidiu confrontar Tiago diretamente. Encontrarão-se num café simples frequentado por pessoas locais, um lugar longe do luxo a que Tiago estava habituado. A atmosfera era calma, mas tensa, pois Isabela sabia que esta conversa revelaria coisas que poderiam ser difíceis de ouvir. Há algo que quero perguntar-te, disse Isabela diretamente, a voz firme, mas cheia de curiosidade. Sobre a tua fortuna. De onde é que ela veio realmente? Tiago ficou em silêncio por um momento. O seu rosto parecia nervoso. Sabia que esta pergunta chegaria um dia, mas nunca estivera verdadeiramente preparado para responder. Após alguns momentos de reflexão, disse finalmente, tens o direito de saber. Respirou fundo e começou a contar. Eu não nasci numa família pobre, como pensas.
A minha família, o meu pai, era um grande empresário, mas também estava envolvido em práticas de corrupção. A maior parte da nossa riqueza veio de projetos ilegais ao longo de anos. Isabela olhou para ele com os olhos arregalados, chocada com a confissão. Então, tudo isto, disse ela em voz baixa, a voz hesitante. Tudo o que tens é resultado de coisas que não são corretas? Tiago assentiu lentamente, os olhos cheios de remorso. Sim, disse ele. Percebi isso quando comecei a aprender sobre os valores que o teu pai e a tua mãe defendem. Não tenho orgulho da forma como a minha família obteve essa riqueza e sei que isso está errado. Isabela suspirou profundamente, tentando processar tudo o que acabará de ouvir. Sentia-se como se estivesse à beira de um precipício, confrontada com duas escolhas igualmente difíceis. Por um lado, esta confissão deixava-a ainda mais hesitante sobre se poderia confiar plenamente em Tiago. Por outro lado, conseguia ver que Tiago estava verdadeiramente arrependido do seu passado. Então, o que vais fazer? Perguntou Isabela, a voz finalmente mais suave. Já decidi usar esse dinheiro para coisas melhores, respondeu Tiago com sinceridade. Não posso apagar os pecados do passado, mas posso tentar redimi-los ajudando as pessoas que precisam. É por isso que estou tão envolvido na comunidade local e no pequeno negócio do teu pai e da tua mãe. Quero dar algo significativo, não só para mim, mas também para os outros. Isabela olhou para ele por um longo tempo, tentando ler a expressão no seu rosto. Conseguia ver a honestidade no olhar de Tiago, mas também sabia que o perdão era um processo longo. Aprecio a tua honestidade, disse ela em voz baixa. Mas preciso de tempo para pensar em tudo isto. Alguns dias depois, Isabela soube por um velho amigo que Tiago tinha feito algo extraordinário. Usará uma grande parte da sua fortuna para financiar um programa de educação para crianças carenciadas na comunidade local. Além disso, iniciará uma campanha anticorrupção nas redes sociais, incentivando a transparência nos negócios e na política. Quando Isabela viu o vídeo da campanha, sentiu que algo mudará dentro de si. Começou a ver que Tiago já não era a mesma pessoa. Já não era o homem materialista que só se preocupava com a aparência e o status. Era alguém que tentava redimir os seus erros com ações concretas. No entanto, embora começasse a ver essa mudança, Isabela sabia que a reconciliação não era algo instantâneo. O perdão era um processo que exigia tempo, e ela precisava de ter a certeza de que a mudança de Tiago era verdadeiramente sincera. Semanas após a confissão honesta de Tiago sobre a origem da sua riqueza, a mudança nele tornou-se cada vez mais evidente. Ele não se limitou a falar sobre redimir os erros do passado, mas agiu para o provar. O programa de educação que financiou começou a dar frutos. As crianças de famílias carenciadas tiveram acesso a uma educação melhor, e a campanha anticorrupção que lançou nas redes sociais começou a ganhar ampla atenção. No entanto, para Tiago, tudo isto não era sobre imagem ou vingança contra aqueles que duvidaram dele. Era sua forma de se redimir e de oferecer algo significativo ao mundo. Percebeu que a verdadeira felicidade vinha da capacidade de dar sem esperar nada em troca. Um dia, Tiago visitou novamente a casa de Isabela. Desta vez, trazia uma proposta maior, um plano para construir um centro de formação profissional para os jovens da comunidade local. Não se trata apenas de os ajudar a conseguir um emprego, disse Tiago, ao explicar a ideia a Ramiro e Lúcia. Trata-se de lhes dar esperança e oportunidades para um futuro melhor. Ramiro e Lúcia trocaram um olhar. Os seus olhos estavam cheios de orgulho. Conseguiam ver que Tiago se transformará em alguém que realmente se importava com os outros, e não apenas consigo mesmo. Após alguma discussão, deram-lhe finalmente a sua bênção. Estamos orgulhosos de ti, meu filho, disse Ramiro, a voz sincera. Nunca pensei que pudesses mudar assim. Tiago sorriu levemente, o rosto cheio de gratidão. Obrigado pelo vosso apoio, Senhor. Sei que ainda tenho muito a provar, mas vou continuar a esforçar-me. Entretanto, Isabela também começou a ver a grande mudança em Tiago. Já não duvidava das suas intenções, pois as suas ações concretas provaram que ele estava a falar a sério.
No entanto, havia algo que ainda a incomodava: a vergonha e o orgulho ferido do incidente no dia do casamento. Numa tarde, Isabela decidiu ir à inauguração do programa de educação financiado por Tiago. Quando viu quantos jovens estavam entusiasmados por aprender e crescer, o seu coração encheu-se de orgulho. Viu Tiago de pé no meio da multidão, a fazer um breve discurso sobre a importância da educação e dos valores da vida. É assim que construímos um mundo melhor, disse Tiago, a voz firme, mas cheia de emoção. Não com bens materiais ou status, mas com amor, dedicação e sinceridade. Isabela não conseguiu conter as lágrimas que lhe escorriam pelo rosto. Percebeu que Tiago tinha feito algo extraordinário, algo que ela nunca imaginara. Ele já não era o homem arrogante e materialista, mas alguém que usava sua riqueza para ajudar os outros. Após o evento, Isabela aproximou-se de Tiago. Os seus olhos encontraram os dele e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz no seu coração. Eu estou orgulhosa de ti, disse Isabela em voz baixa, a voz sincera. Nunca pensei que pudesses mudar assim. Tiago sorriu gentilmente, os olhos a brilhar de gratidão. Obrigado, Isabela. Sei que ainda tenho muito a provar, mas quero que saibas que não fiz tudo isto para reconquistar o teu amor. É filo porque queria ser uma pessoa melhor. Isabela assentiu e disse: eu perdoo-te. Aquelas palavras foram como uma lufada de ar fresco para Tiago. Não conseguiu dizer nada, apenas sorriu largamente, os olhos a brilhar com lágrimas de felicidade. Obrigado, disse ele. Esse é o maior presente que alguma vez recebi. Tiago conseguirá provar que já não era a mesma pessoa. Usará a riqueza que antes era um símbolo da sua arrogância para ajudar os necessitados. Mostrará ao mundo que já não era um homem materialista que só se importava com a aparência e o status, mas alguém que se importava com os valores humanos. Para Isabela, este perdão era a sua própria vitória, uma vitória sobre a dor e a dúvida, e o início de um novo capítulo na sua vida. Alguns meses após o perdão de Isabela, a sua relação entrou numa nova fase. Embora a reconciliação não tenha acontecido de um dia para o outro, começaram lentamente a construir uma base mais forte e sincera. Tiago já não era o homem materialista que só se preocupava com a aparência e o status, mas alguém que usava a sua riqueza para ajudar os outros e apoiar os sonhos de Isabela. Numa manhã, Isabela estava sentada à mesa de jantar simples da sua casa, a escrever uma carta para si mesma. Era um velho hábito seu, uma forma de refletir sobre a sua jornada de vida. No papel branco começou a escrever: para Isabela do futuro, hoje é um novo dia para mim. Passei por muito na vida, dor, dúvida e incerteza. No entanto, também aprendi muito sobre o amor, o perdão e os verdadeiros valores. Na vida, aprendi que os bens materiais não são tudo e que uma relação sincera é muito mais valiosa do que o status social. Também aprendi que o perdão não é sobre esquecer o passado, mas sobre dar a alguém a oportunidade de mudar. Estou orgulhosa de mim mesma por ter tido a coragem de abrir o meu coração e dar uma segunda oportunidade ao Tiago. Não porque quisesse voltar para ele, mas porque vi o seu esforço genuíno para se tornar uma pessoa melhor. A mim mesma, no futuro, prometo manter sempre os valores que o meu pai e a minha mãe me ensinaram. Darei sempre prioridade ao amor sincero, ao respeito e à honestidade em cada passo que der. Prometo também nunca esquecer as lições que aprendi com tudo isto, que a verdadeira felicidade vem de relações significativas e do crescimento pessoal. Depois de terminar a carta, Isabela sorriu levemente. Guardou-a na velha caixa de madeira da sua mãe, onde costumava guardar memórias importantes. Sabia que esta carta seria um lembrete para si no futuro, um lembrete de como sobrevivera e crescerá através de todos os desafios que enfrentará. Naquela tarde, Isabela e Tiago encontrarão-se num pequeno parque. As árvores frondosas e o som dos pássaros a chilrear criavam uma atmosfera pacífica. Mas desta vez havia algo diferente na sua interação. Já não havia tensão nem dúvida. Apenas calor e compreensão mútua. Há algo que quero falar, disse Tiago em voz baixa, a voz nervosa mas cheia de esperança. Sei que já passamos por muito e não quero apressar as coisas. Mas quero que comecemos de novo.
Isabela olhou para ele com os olhos cheios de curiosidade. O que queres dizer? Quero que planeemos o nosso futuro juntos, respondeu Tiago com sinceridade. Mas desta vez, quero que tudo seja feito da maneira certa. Não sobre luxo ou imagem, mas sobre amor sincero e os valores que defendemos. Isabela sorriu gentilmente, os olhos a brilhar com lágrimas de felicidade. Concordo, disse ela em voz baixa. Mas lembra-te, não se trata de voltar ao passado. Trata-se de construir algo novo, algo mais forte e mais significativo. Conversaram longamente sobre os seus planos para o futuro. Desta vez concordaram em planear um casamento simples, envolvendo apenas a família e os amigos mais próximos. Decidiram também focar-se no que era realmente importante, uma relação sincera, os valores da vida e os sonhos que queriam alcançar juntos. Quero que saibas que nunca vou deixar de me esforçar, disse Tiago, a voz cheia de determinação. Vou sempre tentar ser o homem que merece o teu amor. Isabela assentiu, o rosto cheio de confiança. E eu vou sempre apoiar-te, disse ela. Porque sei que podemos superar qualquer coisa, desde que estejamos juntos. Alguns anos mais tarde, Isabela e Tiago viviam uma felicidade simples, mas cheia de significado. Moravam numa casa pequena e acolhedora, sem luxos, mas cheia de amor e calor. As paredes da sua casa estavam repletas de fotografias de família, incluindo imagens do seu casamento simples, cheio de risos e felicidade. Naquele dia, era o 3º aniversário de casamento deles. Isabela estava sentada na varanda, a saborear uma chávena de chá quente enquanto observava os seus filhos a brincar no jardim. A sua primeira filha, Nina, de 5 anos, tinha o cabelo preto escuro como o pai e um sorriso largo como o de Isabela. O seu irmão, Léo, um menino de 3 anos cheio de energia, corria pelo jardim a rir alegremente. Tiago veio da cozinha com um prato de bolo de aniversário feito por Lúcia. O seu rosto parecia mais sereno e feliz do que nunca. Espero que gostes, disse ele, colocando o prato na pequena mesa ao lado de Isabela. Isabela sorriu gentilmente, os olhos a brilhar de felicidade. Claro que gosto, disse ela. A mãe fez, de certeza que está delicioso. Sentaram-se juntos, a desfrutar do momento de paz naquela manhã soalheira. Isabela olhou para Tiago, tentando imaginar o quão longe tinham chegado desde os dias sombrios do passado. Ainda se lembrava de como seu coração ficará despedaçado com um incidente no seu primeiro casamento. Mas agora sentia apenas gratidão por terem superado tudo aquilo. Sabes, disse Isabela em voz baixa, a voz cheia de reflexão. Nunca imaginei que pudéssemos chegar a este ponto. Pensei que ficaríamos para sempre presos nos erros e no arrependimento. Tiago segurou-lhe a mão com ternura. Eu também nunca imaginei que pudesse mudar assim, disse ele. Mas sei uma coisa, nunca teria conseguido sem o teu apoio. Tu és a razão pela qual me tornei um homem melhor. Isabela sorriu e disse, e tu és a razão pela qual aprendi a perdoar e a dar uma segunda oportunidade. Ajudamo-nos mutuamente a tornarmos-nos a melhor versão de nós mesmos. Naquela tarde, convidaram Ramiro, Lúcia e alguns amigos próximos para celebrar o seu aniversário de casamento. A festa foi simples, apenas com comida caseira e conversas calorosas. Ramiro e Lúcia estavam sentados perto da janela, os rostos cheios de orgulho ao verem os seus netos a brincar no jardim. Nunca pensei que o Tiago pudesse mudar assim, disse Ramiro a Lúcia, a voz baixa, mas cheia de admiração. Ele provou realmente que merece a nossa confiança. Lúcia sorriu levemente, os olhos a brilhar com lágrimas de felicidade. Isso é o mais importante, disse ela. Que ele aprendeu com os seus erros e se esforçou para ser melhor. Isso é suficiente para nós. Depois da festa, Isabela e Tiago sentaram-se na varanda, a desfrutar da noite tranquila. No céu, as estrelas começavam a brilhar, criando uma vista deslumbrante. Tiago abraçou Isabela com força e ficaram em silêncio, apenas a desfrutar da companhia um do outro. Quero que saibas que estou muito grato por tudo, disse Tiago em voz baixa, a voz sincera. Pelo teu perdão, pela segunda oportunidade que me deste e por tudo que construímos juntos.
Isabela olhou para ele com os olhos cheios de amor. Eu também estou grata, disse ela, porque conseguimos superar todos esses desafios e tornamo-nos mais fortes do que antes. Eles sorriram um para o outro, cientes de que a sua jornada nem sempre fora fácil, mas era isso que tornava a sua relação tão especial. Aprenderam sobre a importância dos valores da vida, da sinceridade e do perdão. E agora viviam com esses princípios como a sua base fundamental. No meio da noite tranquila, Isabela escreveu outra carta para si mesma. No papel branco escreveu: para Isabela do futuro, hoje é a prova de que o amor sincero e o perdão são a chave para a verdadeira felicidade. Estou grata por tudo que vivi, as dificuldades, as dúvidas e a felicidade. Estou grata por ter o Tiago, o meu pai, a minha mãe e a nossa pequena família. Esta é a vida com que sonhei. Simples, mas cheia de significado. A mim mesma no futuro prometo manter sempre os valores que defendo. Darei sempre prioridade ao amor, à honestidade e à sinceridade em cada passo que der. Prometo também nunca esquecer as lições que aprendi com tudo isto, que a verdadeira felicidade vem de relações significativas e do crescimento pessoal. Isabela sorriu levemente depois de terminar a carta. Guardou-a na velha caixa de madeira da sua mãe, onde costumava guardar memórias importantes.